Bom dia a todos. Nós estamos mais uma vez juntos aqui e obrigada por estarem conosco, esse grupo de profissionais, né, que estão a discutir conosco uma temática bastante importante. Esse é o programa Educação Angola Digital. Ele faz parte do canal Rede no Ar. O nosso tema hoje é sobre a inclusão, como conseguirmos, né, levar a educação para essas crianças que têm dificuldade de mobilidade, como é que a gente compartilha esse conhecimento e faz efetivamente essa aprendizagem acontecer. Temos aqui alguns convidados, vou pedir que se apresentem. E no momento oportuno, cada um a gente vai entrar com algumas questões para a gente falar sobre essa temática. Então, eu peço à doutora Hermínia que se apresente. Sim, muito bom dia a todos os presentes. Tanto agradecer em primeiro lugar a doutora Leila e a sua equipa que prontamente acederam à nossa solicitação. Tanto dizer que é uma questão que vem preocupando o Simprof durante esta época de pandemia e não só, mas agudizou-se agora. E, portanto, sentimos-nos muito honrados por podermos abordar essas questões com pessoas, com colegas que também já têm uma determinada experiência nos seus respectivos países. Portanto, eu que vos falo sou a professora Hermínia do Nascimento, para além de dar aulas, ser professora, sou vice-presidente no Sindicato Nacional de Professores e, portanto, tenho participado já com a doutora Leila e a sua equipa em alguns webinars, algumas sessões de formação, tanto o Simprof como cada um de nós, e portanto tenho a honra de ter convidado também alguns líderes, nós chamamos líderes do nosso sindicato, nomeadamente nós temos aqui na sala o presidente do Simprof, que é o professor Guilherme Silva. Temos também na sala, e será praticamente a pessoa que há de representar o Simprof nesses debates, independentemente de cada um de nós também pudermos intervir, mas oficialmente em primeira pessoa estará o professor Admar Ginguma, que é o secretário-geral nacional do Simprof. Portanto, é uma pessoa que também já participou nos vários cursos de ensino à distância que praticamente a doutora Leila, o doutor Tiago e o Piaget, juntamente com parceria também com o Simprof, foram realizando, e tem participado também em webinars e outras ações de formação. Portanto, para dizer que é uma pessoa que tem trabalhado em zonas, digamos assim, recônditas. Ele teve durante muitos anos a trabalhar na Lunda Norte, e acredito que melhor do que eu, que sou uma pessoa mais citadina, portanto ele tem mais experiências e mais vivências com relação a estas nossas crianças, a esta nossa realidade. Dizer também que na sala, pelo menos até há uns minutos atrás, tínhamos também alguns convidados do Simprof, que eu tive a primazia de solicitar que estivessem também aqui presentes, atendendo a realidade específica de cada província, e sei que, pelo menos nessas províncias, há mesmo inúmeras dificuldades. Temos o secretário provincial do Simprof no Bengo, que é o professor César Antônio. Temos também o secretário provincial do Simprof na Huila, que é o professor João Francisco. E temos também o secretário provincial do Simprof na Lunda Norte, que é o professor Manjolo.
Portanto, estas são, em princípio, as pessoas que nós podemos constatar que já estavam presentes, e acredito que talvez estejam mais, né, porque o convite foi mesmo extensivo. É uma questão, conforme eu disse inicialmente, que nos tem preocupado, e nunca é demais, não é, trocarmos experiências e bebermos também um pouco da vida e da forma como os outros colegas nos seus distintos países têm portanto, encontrado soluções. Portanto, dizer que, mais uma vez, muito obrigada. Então, poderei devolver a palavra novamente à doutora Leila. Obrigada, doutora Hermínia, pelas apresentações. Eu peço, então, que, se quiser falar alguma coisa nesta apresentação, o doutor Guilherme Silva, como presidente do sindicato, se quiser fazer sua apresentação. Depois eu vou pedir, então, que o doutor João Dias, que é o convidado de Cabo Verde, que ele possa falar. Aí a gente vai ele se apresenta e a gente começa, a doutora Andréia também pode se apresentar como convidada a debater, para nós, então, começarmos o debate, tá bom? Doutor Guilherme Silva, por favor. Bom dia, doutora Leila, e bom dia a todos os companheiros presentes nesta sala. Nós queremos, antes de mais, tal como disse a companheira Hermínia, agradecer este encontro, porque irá contribuir e dar um tônico, e se não mesmo, entre aspas, algumas vitaminas para aquilo que é o nosso trabalho, já que nós temos maioritariamente muitas escolas nas zonas rurais com dificuldades até de acesso. Pessoalmente, na companhia de uma equipa, visitamos escolas dessa natureza, onde até nem sequer viaturas chegam, só de mota ou mesmo a pé. Portanto, os colegas que vão abordar esta temática, essa interação, o professor Jinguma, que trabalhou também nas zonas recônditas, eventualmente poderá dar o seu contributo. Muito bem. Agora que estamos a viver a situação pandêmica toda. Muito obrigado. Obrigada, doutor Guilherme. Peço, então, ao doutor João Dias que se apresente. Muito bom dia. Portanto, João Dias, como a Ana já disse, sou presidente do Conselho de Administração da Agência Reguladora do Ensino Superior em Cabo Verde. Com muita pena minha, não vou poder continuar este encontro, mas certamente que irei auscultar depois a gravação tudo aquilo que foi discutido, e certamente que em oportunidades futuras poderei apresentar o que é que foi a experiência de Cabo Verde no que tange ao ensino superior durante estes 8 meses em que estamos vivendo esta pandemia, aos desafios que fomos confrontados e às respostas que praticamente todas as instituições de ensino superior puderam dar para que pudessem continuar com alguma regularidade na oferta formativa aqui em Cabo Verde. Muito obrigado. Obrigada, doutor João Dias, pela sua disposição e estar aqui conosco. Muito prazer. Ana fala muito no senhor, na troca de conhecimento que fazem. Acho muito importante esse compartilhamento e que a gente possa contar consigo em outros momentos, que será bem proveitoso esse trabalho conjunto. Espero continuar. Então, doutora Andréia, a senhora pode, professor André, pode se apresentar, por favor? Sim, com certeza. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder compartilhar essas experiências que estamos vivendo. Eu, como professora e psicóloga, tenho estado aí nesse apoio aos professores, tanto no ensino superior como na educação básica, pensando nesses desafios que estamos vivendo, não só nesse momento, mas de forma bem intensa nesse momento, e como ficam as questões socioemocionais. A gente sabe que essa é um debate que tem pano de fundo aí, as limitações
de vínculo, as dificuldades relacionadas ao contexto, e eu espero que a gente possa pensar juntos aí o que é que podemos fazer de melhor neste momento tão difícil para todos, né? Muito obrigada. Obrigada, doutora Andréia. Então, Ana Carvalho, eu vou dar continuidade e você faz um fechamento para nós? Então, ótimo. Obrigada. Então, vamos ao nosso debate. Acho que a primeira questão que precisamos discutir aqui é quais são os desafios que estamos enfrentando e que estamos vindo a enfrentar há algum tempo sobre essa questão da mobilidade dos alunos, da mobilidade, onde possamos dar condição de que as pessoas, as crianças, os jovens possam aprender. E acho que esse é um grande desafio que a Angola tem. E nesse momento de pandemia, acredito que tenham buscado algumas alternativas e já tenham tido iniciativas que possam ser replicadas e que possam ser discutidas para melhorar. Acredito que possamos, então, dar início. Doutor Admar, acredito que o senhor possa, então, agora fazer a sua apresentação e falar sobre esse tema que o senhor tem trabalhado e desenvolvido. Bom, muito obrigado, doutora Leila. Cumprimentar, deixa-me confirmar, o senhor presidente, a senhora vice e todos os outros colegas que, da parte do Simprof, encontram-se neste encontro. Cumprimentar a Leila, seria aqui meses, e, portanto, nós temos aproveitado muito. Como se tem dito, a pandemia também tem estado a proporcionar essa oportunidade de podermos descobrir outras facetas que nós, na verdade, já as tínhamos, não é? Se calhar só precisávamos de um choque para que nós pudéssemos colocar mãos a ela. Portanto, nós não vamos fazer uma apresentação assim nos moldes em que a doutora Leila colocou, não é? Assim, algo estruturado, mas queremos, na verdade, abordar um pouquinho a realidade do nosso país e depois, se calhar, encontrarmos todos juntos algumas alternativas para, na verdade, poder atender um grupo que, na verdade, entre os 11 milhões de estudantes que nós temos matriculados nos vários sistemas que compreendem o ensino não superior e, sobretudo, estamos a falar aqui no nível primário, portanto, que se encontram a essa altura já desde março sem terem as aulas, não só as presenciais, mas sem também qualquer outra alternativa de educação e ensino que possa, na verdade, atender a essa franja, não é? A essa população estudantil. Portanto, permita-nos antes, identificou o primeiro caso de março e no dia o mundo foi vivendo. Este estado de emergência teve, na verdade, uma replicação, portanto, teve vigência, portanto, de 30 dias, 30 ou 45 dias, se a memória não me atraiçoa, e depois foi sendo substituído por vários estados de calamidade, uma vez que a nossa condição socioeconômica aqui em Angola é muito difícil e, portanto, o estado de emergência, com a limitação dos vários direitos, sobretudo o direito de circulação, do ir e vir, e porque as pessoas vivem aqui, sobretudo, do comércio informal, isso foi dificultando a vida das pessoas e o governo, na verdade, encontrou uma maneira de suavizar, não obstante
haver a necessidade de continuarmos a combater, não é? Intensificar as medidas de prevenção e combate a este inimigo que nós temos, este inimigo, como mais entendeu suavizar as medidas, a ver se conseguimos, na verdade, ter alguma condição de vida aqui. E, portanto, a maior parte das famílias angolanas vive nesta condição entre o meio suburbano e o meio rural. E, portanto, é aí, na verdade, onde se encontra maior parte dessa franja estudantil. Portanto, é aí onde se registram as maiores dificuldades, tal como o presidente já colocou, quer de acesso, quer de comunicação, quer de energia elétrica, quer de água. Portanto, debatem-se com uma série de dificuldades. O governo, até aqui, depois de ter feito várias tentativas e mesmo não tendo criado as devidas condições, entendeu retornar às aulas no dia 5 de outubro último, para as classes de transição, que aqui correspondem à 6ª classe, que é o fim do ensino primário, à 9ª classe, que é o fim do primeiro ciclo aqui do ensino secundário, porque o ensino secundário aqui está dividido em duas partes, um primeiro ciclo com as classes de 7ª, 8ª, 9ª, e um outro segundo com as classes da 10ª, 13ª, portanto, e depois com as classes da 12ª e 13ª, esses retornaram primeiro às aulas, e no dia 19 de outubro, portanto, as outras classes dos diferentes níveis de ensino, portanto, retornaram também às aulas. No dia 26 de outubro, estava, na verdade, previsto o retorno às aulas para o pré-escolar, não é? A educação pré-escolar e também o ensino primário. Entretanto, o aumento exponencial de casos levou a que o governo refletisse e protelasse o retorno às aulas para esses dois níveis de ensino. E até aqui o governo não ensaiou nenhuma medida, quer de concertação, quer de forma singular, quer de concertação com os vários parceiros que intervêm na educação para, na verdade, podermos sair desse marasmo em que se encontram, portanto, o não atendimento dessas crianças. Uma das possibilidades que se colocou foi, na verdade, a dos pais poder ir às escolas, receber o material e poderem, na verdade, tratá-lo com as crianças e, portanto, e levarem outra vez as tarefas, esse processo todo. Mas isso também não tem sido feito, uma vez que as nossas escolas, infelizmente, aqui, elas não estão preparadas. Portanto, nós temos escolas que de escola só tem o mesmo nome, ou seja, nós costumamos chamar só um conjunto de salas de aulas reunidas num ponto, porque não reúne o requisito definido pelo próprio Ministério da Educação para que recebam o nome de uma escola. E depois nós temos também gestores escolares e também alguns professores que não entendem, na verdade, a sua missão, portanto, não têm a criatividade necessária para poderem, por si só, criar iniciativas que visam atender, na verdade, as crianças. Uma das iniciativas que foi também ensaiada foi a de criar os chamados jangos comunitários, nas comunidades. O país tem 164 municípios, portanto, jangos comunitários, nossos bairros, com exceção de um ou outro nas periferias urbanas, mas aqueles que se encontram lá nos municípios, não são bairros muito extensos, e, portanto, os jangos comunitários, uma dessas soluções ensaiadas, permitiria, na verdade, o atendimento a essas crianças. Portanto, eles se reuniriam ali e depois os professores iam atender a essas crianças nesses jangos. Mas também se coloca a tal questão: se nós vamos atender as crianças num jango comunitário, é igual a atendermos, ou fica parecido atendermos as crianças no ambiente escolar, porque elas estarão reunidas num sítio, num determinado número, e, portanto, colocamos a velha questão dos cuidados, dos materiais, e as nossas escolas aqui não são financiadas, nem mesmo pelo Estado, nem por entidades singulares, e as escolas debatem-se com sérios problemas
financeiro, portanto, haveria também essa dificuldade de arregimentar meios para, na verdade, atender essas crianças nesses espaços. Uma das alternativas, penso que esta, do meu ponto de vista, seria a mais viável, era de fazer dos professores, isso também vem na esteira de um projeto que o Simprof está a desenvolver em 4 províncias do país, fazer dos professores, na verdade, brigadistas. Ou seja, os professores seriam preparados para atenderem às necessidades dos alunos nas suas zonas de residência. Portanto, eles iriam lá conversar com os pais, portanto, já não se reuniriam em jangos, não seria de forma singular, mas, portanto, podia ser em quarteirões, num espaço onde há 4 casas do bairro, portanto, um professor podia atender as crianças daquele meio, podia ser em dias intercalados, mesmo que não fosse de forma sequencial, para, na verdade, poder atender de alguma maneira as crianças. Portanto, há dias a minha filha, que estava no início do ano a estudar a 4ª classe, não é? Portanto, a 4ª classe, perguntou-me qual seria a classe que ela vai estudar em 2021. Portanto, uma pergunta interessante que ela me fez. Na verdade, o que ela queria dizer é: mas se eu estou em casa, não estou a estudar, no próximo ano, que classe vou estudar? Vou continuar a estudar a 4ª classe ou vou transitar para uma outra? Pronto, a pergunta apanhou-nos de surpresa e tivemos de encontrar ali rapidamente uma resposta, na verdade, que contentasse. Portanto, são essas formas que têm sido ensaiadas. A questão das radioaulas e das teleaulas que vêm sendo difundidas já há algum tempo, já há alguns meses aqui, portanto, têm, na verdade, têm, na verdade, a dificuldade de não atender, na verdade, as zonas mais recônditas, porque nós ainda continuamos aqui com vários problemas ao nível da comunicação. A rádio não chega até o ponto mais distante, e se a rádio, que é aquela que consegue penetrar até mais além, não chega até mais distante, o mesmo já não podemos falar da televisão. E mesmo aqui no meio urbano, onde a rádio e a televisão chegam, e também aqui nas periferias das cidades, ainda assim, não pensamos que essa iniciativa, embora seja boa e seja a primeira vez que tem sido ensaiada aqui no nosso país, muito por força do momento que estamos a viver, mas também nós temos um déficit aqui, um fraco envolvimento dos pais, dos próprios encarregados da educação, que poderiam estar ali a ajudar as crianças quando essas aulas decorrem, mas durante o dia os pais estão envolvidos nas diferentes demandas da procura dos sustentos para os filhos e nem sequer têm tempo para atender os filhos neste momento. Portanto, como já nos abeiramos para a hora 12, eu terminaria por aqui fazendo vamos lá ver, esta apresentação do contexto que, na verdade, envolve a nossa situação aqui. Nós temos as escolas primárias, já mesmo para terminar, as nossas escolas primárias aqui debatem-se com inúmeras dificuldades mesmo. A única fonte de financiamento das escolas aqui era por via do modelo que se havia encontrado, denominado um modelo comparticipado, em que trimestralmente os pais e os encarregados de educação contribuíam um valor que era arrecadado pela Comissão de Pais Encarregados de Educação e era, na verdade, a principal fonte de gestão financeira das próprias escolas. Tendo ficado esse tempo todo as escolas sem aulas, portanto, as escolas ficaram sem nenhum recurso, porque elas não têm apoio do Estado. Às vezes os próprios gestores escolares têm de meter a mão no seu bolso para atender as diferentes necessidades da escola. Doutora Leila, estimados companheiros, portanto, eu lanço esses elementos para, na verdade, podermos refletir sobre eles. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Admar. Eu espero agora colocar aqui pontualmente, acho que os grandes problemas que o senhor colocou, para que a gente possa discutir. E assim ver a contribuição dos convidados e dos que estão aqui participando. O senhor colocou a condição do grande desafio, neste momento, foi o tempo de isolamento.
né? Não permitindo nenhuma ação. Preparação da instituição, a preparação do professor, o atender o aluno, sensibilização dos pais, financiamento e modelos de financiamento do ensino. Eu posso dar um início a um debate que é a questão de que as ações que estão a falar são sempre elas. É interessante a gente perceber o que podemos fazer pontualmente em cada região, em cada, vamos chamar assim, aspecto diferenciado que cada local desse tem, para que possa ser dado a iniciativa de dar uma solução. Então, o senhor colocou aspectos bastante importantes e acho que deve ser mais relevante em algum local do que em outro, algum dos aspectos, e acredito que a gente possa discutir trazendo experiências, né? E as ações a gente possa, com o canal da Rede no Ar, em algum momento, doutora Hermínia, trabalharmos essa questão que vai além das nossas contribuições, mas uma discussão de política pública, onde isso deve ser contemplado, porque só mesmo conversando é que a gente pode entender. Por quê? No Brasil, não é muito diferente. No Brasil, nós temos regiões com problemas muito grandes e regiões, capitais, com soluções muito rápidas. O que eu posso lhe dar assim, de experiência, começando por mim, trabalhamos em alguns momentos, principalmente com comunidades que não podem ser adentradas pelo professor, por causa de tráfico e tudo mais. E como é que a gente trabalhou com isso? Foi exatamente na preparação do professor e preparação de material didático. Material didático a ser entregue, né, ao aluno. E como entregar? Esta é uma outra questão. O senhor falou de uma ação assim que me veio à mente, uma questão de Cuba. A regulação da educação e a regulação da saúde, elas têm muita proximidade quando a gente fala a nível maior de decisões, porque elas têm especificidades e atingem, né, não só a população, mas ela atinge esferas de decisões e ações, né, de operacionalização, que não depende somente da pessoa que está doente ou do aluno. Então, Cuba, nós trouxemos uma atividade de Cuba na virada do século, nos primeiros 10 anos, que chamava Médico de Família. Aqui em Portugal temos médico de família. E em Cuba tem um professor da família. Tem um professor que vai ajudar a família. E no Brasil a gente tem falado muito, mesmo eu estando em Portugal, tenho participado, que é a formação da família, formar os pais para que eles possam atender esses alunos, essas crianças, começar na sua casa, né? A gente agora são todos participantes de maior parte do tempo de um mesmo espaço e todos têm que contribuir. Então, acho que eu vou passar a palavra aos convidados para que eles possam colocar dentro dessa gama de questões, né, temas que o senhor colocou, muito importantes, algumas ideias para contribuir. Então, Andréia. Vejo que esse comentário
né, essa apresentação, essa contextualização do Admar, né, me trouxe várias reflexões, Leila. Nós vivemos num país muito desigual, né? Eu estando aqui no Brasil, a realidade relatada, ela traz essas proximidades, né? Nós temos vivido um desafio muito grande, que é ver a desigualdade de forma muito escancarada, né? Enquanto uma pequena parcela da população está diante das melhores tecnologias, do melhor aparato social, contextual, nós temos uma grande parcela da população cujas dificuldades são muito similares a essa que a Admar nos apresentou, né? O que eu tenho feito nesse processo também, e vai nessa direção do comentário da Leila, é entender que as demandas são várias, né? Então, nós temos vários tipos de demanda, e em cada grupo, em cada contexto, nós temos que ver qual é a possibilidade. Nesse momento, no ano de 2020, eu tive a grata honra de poder estar online, fazendo essa preparação dos professores e, concomitantemente, a formação dos pais, né? Não vejo que hoje isso é uma possibilidade para todas as famílias. As maiores dificuldades encontradas são nas famílias cujos pais não puderam parar de trabalhar para prover o sustento da casa. Então, as crianças ficaram também num espaço ou numa condição em que os pais também não estavam disponíveis para fazer esse trabalho, que seria, então, de suporte escolar, né? A gente entende que a preparação do professor ela é condição para seja nesse médico sem fronteira, professor sem fronteira, ou professor brigadista, como a Admar estava trazendo, que eu acho que é uma possibilidade muito rica da gente fomentar, como é que a gente poderia aprimorar e potencializar, que recursos nós precisamos para que mais professores se envolvam nesse papel social, de ir às casas e cumprir a educação dentro dessas condições tão difíceis que a gente está vivendo. Nós temos uma quantidade enorme de escolas e de escolares que estão sem nenhum recurso, que não conseguiram sequer ter acesso ao material que estava na escola. Como é que nós podemos fazer com que esse material, que já estava lá preparado, chegasse às casas? Então, o primeiro desafio, que é de acesso ainda, é de disseminação do que foi inicialmente planejado. E essa pergunta feita pela filha do Admar, eu acho que é a pergunta mais interessante que a gente também poderia problematizar. Será que a gente vai ter que pensar num ciclo 2020-2021 para que essas crianças que não tiveram acesso, às condições de aprendizagem necessária em 2020, para que elas tivessem um tempo e um espaço mais organizado, melhor construído para 2021? Será que nós vamos ter que pensar numa jornada? E esse já é um movimento do qual aqui no Brasil a gente tem feito. Nós estamos já no replanejamento, já tem algum tempo, tentando pensar o que é possível nesse momento em cada uma das condições. Me parece que essa alternativa muito interessante dos professores brigadistas, quais são os professores que se disporiam a este trabalho e que recursos e que condições eles precisariam. De antemão, eu digo para vocês que a gente está numa experiência muito interessante na cidade de Oriximiná, aqui no Brasil, diante de uma realidade muito difícil, em que alguns professores, de um grupo bem extenso, uma parcela significativa de professores, se dispuseram, e eles colocaram uma única condição, que eles tivessem amparo dessa equipe que a gente faz parte e que leva essa preparação, essa formação, que eles tivessem amparo do que oferecer para esses alunos que estão nessas condições mais difíceis. E a gente tem preparado materiais de forma coletiva. Então, um professor prepara e a gente socializa, a gente discute, adequa a idade, e esse material, então, ele vai ganhando uma proporção ele vai atendendo melhor às necessidades de cada um desses contextos. Então, nesse momento, Leila e demais colegas, eu penso que a gente tem desafios que eles vão nos fazer pensar
as possibilidades e quais os limites em cada realidade, mas os professores me parecem estar, eu tenho encontrado professores com muita vontade de estar à frente na liderança e nesse papel de ser brigadistas ou de ser sem fronteiras, saindo da escola e entendendo que o espaço da escola hoje não é tão possível, cujas limitações são maiores, mas que é possível que ele leve a educação para a casa das pessoas, para que ocupe esse espaço tão importante. Então, nesse momento, eu penso que discutir políticas públicas não é, né, muito importante, né, pensar na questão do financiamento das escolas e dos professores, dos próprios professores na Angola, imagino que seja um desafio muito grande, do qual eu gostaria de ouvir como é que vocês estão mobilizando este trabalho, né? Quais são as condições necessárias e o que é que vocês já conseguiram, né? E o que é que os professores hoje precisam? Os seus professores, né? Adimar, Manjolo, então, assim, doutora Maria Hermínia, o que é que a gente poderia fazer, né, para ampliar essa rede de apoio aos professores, para que eles se sentissem amparados e que eles pudessem assumir esse papel de ir para as escolas e aumentar essa rede de disseminação para que o conhecimento e a aprendizagem chegasse nesses lugares mais difíceis. Eu acho que nesse momento seria isso. Obrigada, Andréia. O professor João Francisco levantou a mão. Eu peço, então, que ele fale. Companheiros, bom dia, colegas. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que eu sou João Francisco, a partir do Lubango, província da Huila. Queria justificar a minha ausência na primeira parte, provavelmente a minha introdução estará um pouco deslocada por causa de não ter acompanhado a primeira parte, porque tive algumas ocupações com o Gabinete Provincial da Educação, mas acompanhei agora a última intervenção da senhora que acaba de falar, apresentar algumas situações, mas eu antes gostaria também de introduzir mais um elemento daquilo que terá dito já o nosso secretário-geral, o doutor Ginguma, que neste momento nós temos mais um problema. O problema é que a nossa população, como que eu devia dizer, os nossos professores, na sua maioria, vivem nas zonas urbanas, quer dizer, aqui a nível da nossa província, a maioria dos professores vivem na cidade do Lubango. E é na cidade do Lubango onde há um foco intenso da questão de infecções. Por causa dessa realidade, os colegas são rejeitados lá na comunidade onde vão para ministrar as suas aulas. Quer dizer, há uma certa relutância por parte dos pais e encarregados de educação nas zonas rurais, onde os colegas deviam ministrar as suas aulas, porque os pais dizem que os professores não devem aparecer, porque senão vão infectar os seus filhos. Este é um problema que nós estamos ainda a ver como resolver, como ultrapassá-lo, como consciencializar os pais para compreender a realidade da situação do vírus em Angola e não só na nossa província. Então, isso já cria, até certo ponto, um problema que o próprio setor da educação deve ter em conta para encontrar solução imediata já nas zonas onde é possível os professores atingirem. Agora, já há um tempo nós estamos a refletir sobre as teleaulas. Eu dizia que as teleaulas, para mim, não constituem um fracasso. Por quê? Porque a maioria da população angolana não tem rádio, não tem televisores, mesmo aqui na cidade do Lubango, onde nós podemos dizer que temos a primazia de termos as condições em termos de internet e outras vias de comunicação, mas ultimamente nós temos dificuldades. Há bairros que ficam 1 semana, 2 semanas sem energia. As outras zonas não falamos, há umas que ficam 1 mês sem energia. Não há internet. Como todos sabem, a internet aqui em Angola é a mais cara. Imaginemos um filho cuja mãe vende carvão. O seu rendimento é na base da venda do carvão.
Quando é que vai conseguir a alimentação para este filho? Quando é que vai conseguir as outras condições? Hoje também há uma obrigação que os filhos, cada aluno deve comprar o seu álcool gel, as suas condições de biossegurança. Essa mãe que vende carvão, vende lenha, quando é que vai conseguir dinheiro para ver a questão de biossegurança? E quando é que vai conseguir pelo menos um valor para ter um telemóvel que possibilite conectar a internet para essas teleaulas e outras formas de intercâmbio em termos do conhecimento. Esse é um problema que ainda o Angola tem. Digo Angola porque é quase que a realidade para todo o país. Nós aqui na Anguila vivemos esse problema. Então, numa primeira fase, são esses elementos que eu queria também introduzir neste debate, que os nossos amigos lá no Além-Mar possam ouvir aquilo que é a nossa realidade, mas temos dificuldade sim, porque esses alunos que nesta altura estão nas zonas mais recônditas, que é difícil os professores deslocarem-se para lá, e já era difícil, agora com essa rejeição tornou-se mais difícil. Então temos que encontrar uma forma de como recuperar esses alunos para não perder um ano letivo. Ainda há bem pouco tempo estava aqui a falar com a direção da Escola de Formação de Professores, que está sediada aqui na cidade de Lubango, que os alunos da 11ª, até que não iniciaram as aulas porque a infraestrutura não oferece condições. Como não oferece condições, o Simprof reivindicou que as aulas não podiam iniciar nessas condições por causa da pandemia que assola o país e que, consequentemente, a nossa província. Foi assim que fomos ouvidos, cederam-nos lá na centralidade da Quilemba, cederam-nos uma instituição que já fomos verificar, que está em boas condições, mas até aqui a sua entrega ainda está dando voltas. Quer dizer, esses alunos já estão perdendo. Então, são essas situações que acredito que temos que pensar para encontrar soluções imediatas para evitar que essas crianças que estão nessas condições não se sintam marginalizadas, porque ao perder as aulas vão se sentir marginalizadas, obviamente. Essa é a primeira minha introdução que eu queria introduzir nesse debate. Obrigada, professor João, muito obrigada. Acho que o senhor tocou em dois aspectos, para mim, como professora e formadora de professor, são muito importantes. No momento em que esse professor também é impedido de chegar até o local da escola, né? E que as crianças, reforçando a fala do professor Edmar sobre a perda do ano letivo, temos que reconsiderar essa questão, né, que está numa linha de tempo ano letivo de uma outra maneira. Porque, em termos de metodologia de ensino, podemos repensar nossa forma de trabalhar esses conteúdos. O conteúdo oculto, o conteúdo que está no cotidiano da criança, do que ela está a aprender, e aproveitar isso para ela perceber onde está o conteúdo formal, trabalhar isso, então, depende da gente abordar o professor, da gente estar com o professor para melhorar a produção de um material, de uma proposta didática, digo eu, até um projeto, né? Trabalhar com a metodologia de projetos, onde essa criança em casa possa estar fazendo alguma ação e que ela perceba, né, esse aprender dela, que ela perceba que o que ela aprende no cotidiano, ela transforma isso num aprendizado formal e que pode ser equiparado às questões de conteúdo escolar, curricular. Então, repensar esse currículo, repensar essa questão linear do ano letivo, como é que nós vamos trabalhar isso tudo para que ela
não se sinta perdendo, mas que ela sinta que tudo que ela aprendeu ela vai aplicar de alguma maneira. Eu acredito, né, porque a humanidade passou por diversas pandemias e que essa situação deve ter ocorrido em escalas menores, né, mas de afastamento das pessoas, de rompimento de suas ações. Eu acho importantíssimo a fala de vocês todos para que a gente possa se mobilizar, então, e colocar aqui algumas contribuições. Então, a minha, como formadora, é ajudar a pensar como reestruturar essa forma de levar esse conteúdo até a criança, né? Seja através da família, que não está em casa, e então, quem está em casa com essa criança, teve um momento, ainda existe alguns estados no Brasil em que os seus municípios têm carência de professor. E o que a lei abriga, né? No Brasil, se você tem dificuldade de ter professor, você possibilita, por 2 anos acima daquele ano de formação, a lecionar, a estar ministrando aula de conteúdo. Então, eu imagino aqui que por que isso acontece no Brasil? Porque é muito difícil ter a formação de professor em grande escala, atendendo todos os municípios no Brasil, todas as suas necessidades. E isso é recorrente? Até hoje tem. Eu saí do Brasil tem 2 anos, mas fui coordenadora nacional de formação de professor no Brasil todo, e tenho essa experiência de ter professores indo à formação superior ou formação de professor, mas que já tinham uma larga experiência de sala de aula, desde o seu terminou o ensino primário e já começou a dar aula para aqueles que não sabiam. Então, essa experiência, eu acredito que a gente possa considerar a família. Quem que está com essa criança? É o irmão mais velho? Né? Quem é que está com essa criança em casa? E aí tentarmos pensar alguma coisa. Mapear isso, como vocês têm. Vocês todos estão apresentando aqui um mapeamento muito interessante das suas regiões, das suas dificuldades. Então, o que eu posso falar isso, espero que a professora Andréa Rossim possa contribuir mais ainda. Pensando nesse sentido, né, Leila, que acho que é ampliar um pouquinho a nossa visão de processo de aprendizagem, né? E algo que a gente tem feito aqui nessas situações também é pensar que quais foram as aprendizagens que essas crianças e jovens viveram nesse momento, né? Então, a partir disso, a gente trazer o conteúdo como elemento possível aí de ser dialogado, né? A gente tem também trabalhado, gente, na perspectiva de que não dá para voltar com o conteúdo sem falar do que foi vivido, né? Do como foi vivido, das condições difíceis e do que é possível em cada situação, em cada momento. Tem gente que fala a palavra acolhimento, vamos falar em acolhimento. Não é um acolhimento só do ponto de vista de entender o que o outro sentiu, como é que ele sentiu, né? Mas é sim pensar nessa inter-relação entre o que é vivido, experienciado e o que precisa ser aprendido em cada etapa, em cada fase da escolarização, né? Então, e que essas fases da escolarização, elas não são... Nós construímos os currículos com base em anos letivos. Talvez nós tenhamos que rever isso, seja porque nós estamos impostos numa situação em que há um limite de cumprir o conteúdo dentro deste ano letivo, seja porque, eventualmente, a gente está chegando à conclusão de que essa rigidez de conteúdos por ano letivo,
elas não têm ajudado a gente a efetivamente possibilitar aprendizagens que sejam importantes para cada criança na sua realidade, né? Então, nesse momento, o que eu vejo muito possível, aí eu queria ouvir os demais nas experiências, né? É a gente, primeiro, encontrar formas de entender quais são as vias possíveis hoje. Se é um irmão mais velho, se é um adulto que está eventualmente ali naquela região, né? Nós nos deparamos com situações assim, eventualmente tem uma pessoa mais velha cuidando de um grupo de pessoas, de crianças daquela região, porque os pais estão saindo. Então, se esse adulto que está ali, ou se esse adolescente mais velho que está ali, ele está com essa responsabilidade, como que a gente poderia instrumentalizar, formá-lo para que ele também ocupasse esse espaço de formação, né? Então, ele fosse mentorado, a gente tem usado muito essa palavra, né, de que seria um mentor desse grupo. Será que isso é possível nas realidades de Angola? Com quem essas crianças têm ficado? O que elas têm feito? E quais são os conteúdos possíveis da gente implementar nesse momento, nessas realidades? E para isso, então, eu volto a pensar que nós, aqui que estamos discutindo possibilidades, nós vamos ter que quebrar um pouco as nossas compreensões de que eu tinha um currículo que estava preparado, de que o professor era o principal mentor naquele espaço daquele currículo, né? E que hoje isso está sendo desconstruído dentro desse momento histórico. Então, o que é que nós podemos fazer, levando em consideração quem são as pessoas que estão... E me chamou muita atenção essa fala do doutor Francisco, né, do doutor João, dizendo das famílias não estarem querendo os professores porque eles estão em áreas urbanas, né? E é uma realidade mesmo. A gente vê aqui não só os pais com essa rejeição, né? Mas com muito medo de expor. Então, eventualmente, escolas que abriram, que voltaram a funcionar, os pais escolheram não enviar os seus filhos. Né? Então, nós também temos isso. Não é só o professor que foi até a família disse, não quero, porque vai trazer aí a possibilidade de aumentar a chance de contágio. Mas nós temos crianças que, eventualmente, os pais não querem que voltem às escolas por medo do contágio, né? Então, que alternativas nós iremos oferecer? Uma coisa que aqui foi uma alternativa que parece que em alguns contextos deram muito certo, pessoal, é mandar o material para casa, um material escrito, um roteiro de aprendizagem. Então, tutorial, né? Um tutorial de educação. Isso, o que elas têm feito? Como tem sido a rotina delas? E o que é que a gente pode introduzir de conteúdo nessa rotina? E coisas assim, mais leves, possíveis, que possam criar essa ocupação e essa sensação de que está chegando até mim algo que é escolar, que faz parte da minha aprendizagem, que estava planejada, mas que também esteja dentro da realidade de cada um. Eu não sei se isso já foi feito, se isso é possível, mas a ideia é que a gente vá encontrando caminhos, pensando aí como a gente tem feito aqui em grupos, mas pensando no quebrar as janelas, as portas do nosso currículo escolar tão construído e cristalizado no ano letivo, né? Como que a gente pode fazer de outras formas possíveis? Acho que podemos ouvir o doutor Manjolo, que está aqui conosco, né? Que ainda não falou da sua região, do seu trabalho. Doutor Manjolo, poderia nos falar, contribuir com alguma coisa? Tem algo a completar a que estamos conversando aqui? Sim, muito obrigado. Eu sou Francisco Manjolo, secretário provincial de Simprof da Lunda Norte. Era só para acrescentar naquilo que já foi falado pelo Dr. Junguma e acrescentar também pelo Dr. João Francisco, dizer que o processo ou o sistema de teleaulas
não ajuda pelo facto de, primeiro, a província da Lunda Norte, só aqui na capital, a este momento estamos a depender da energia de uma rede, de uma central térmica, que quando não há combustível, por causa da via também que se encontra em mau estado, ficamos às escuras, até aqui na sede, a capital da província, ficamos nas escuras. E nós também temos algumas províncias, ou seja, todas as províncias, aliás, os municípios da província da Lunda Norte não têm energia de uma hidroelétrica. Todas dependem das pequenas térmicas, das pequenas centrais térmicas, e que por ausência de combustível, às vezes ficam nas escuras. E tem outros municípios que nem energia elétrica têm. Também o sistema que agora, o método que agora o Ministério da Educação achou que tem de legislar para aqueles meninos da iniciação à quinta classe que não podem frequentar as escolas, que os professores têm de fazerem algumas tarefas para os pais resolver. Nós temos aqui algumas pessoas que nem na escola foram, não sabem ler, não sabem escrever. Não sabemos de que forma esses pais encarregados de educação poderão ajudar esses alunos na aprendizagem. Angola, como muitos já disseram, não preparou-se, os nossos dirigentes nunca prepararam-se em criarem aquilo que são condições dignas para o processo de ensino, não criaram essas condições. A forma de criar brigadistas para as escolas, que o Simprof está a implementar, aquilo que o professor João Francisco esteve a dizer, isso pode ajudar no momento, mas quando a propagação deste vírus estar em abundância em todas as províncias, seremos rejeitados. Os pais encarregados de educação não nos aceitarão nas casas deles, porque vão dizer que estamos a levar doença para as comunidades. Em suma, é isso que eu queria contribuir quanto ao momento em que estamos a viver, o que é que deve-se fazer para essas crianças que vão ficar fora, ou estão fora do sistema de ensino. Muito obrigado. Obrigada, doutor Manjolo. Acho que o senhor está, então, reforçando aqui para nós a situação que o professor João Francisco colocou, e com isso nos traz uma situação de maior urgência que nem os pais estão preparados, né? Essa questão da escolaridade, do letramento desses pais. Eu acredito que a família sempre é responsável pela educação inicial dos seus filhos. O letramento que os seus pais têm, que nós consideramos de letramento, que é a sua leitura de vida, né? Leitura do mundo, o que ele pode contribuir com essa criança, né? Mesmo que ele não tenha ainda a escrita como domínio, mas ele tem um letramento do mundo. E aí essa condição para determinadas idades, que é ele ser responsável de definir regras com essa criança, definir formas de operacionalizar esse estudo, possa já contribuir com alguma, né, com o início de uma atividade dentro da sua casa. Então, ele ser sensibilizado vai ser, eu acredito que o doutor André também deva reforçar isso, é um passo muito importante, porque é quem vai orientar, né, dar condições de que aquilo aconteça em casa. De qualquer maneira, né, mesmo que a gente não considere que ele tenha esse domínio da escrita. Agora, dependendo dessas faixas etárias que estão dentro da sua casa ou ao redor, na sua vizinhança, possa ser trabalhado de alguma maneira isso. Agora, como trabalhar isso, talvez seja, assim, um grande desafio, né? Como ter esse mapeamento e como dar voz e dar
vamos dizer assim, o dom de ministrar, de orientar os seus amigos a outro jovem, a uma outra criança, né? Então, eu não sei qual é a experiência de vocês, doutora Admar. O senhor colocou toda aí a condição do sindicato, todas as dificuldades, e falou do professor, né, brigadista. Dentro dessa leitura e desse levantamento, o senhor tem alguma questão sobre outros alunos que façam parte disso? Que o senhor tenha esses dados? Na verdade, quanto a esses alunos, eu ando nos municípios e conheço a realidade dos municípios. Como eu dizia, a nossa província, ou seja, o governo não criou as condições necessárias para que esse processo tenha, por exemplo, uma dignidade, não é? Eu, por exemplo, tenho o município do Lubalo. Este município, se a memória não me atrasou, foi aberta um caminho, uma terraplanagem, há 4 anos ou 5 para cá, que antigamente não frequentavam carros neste município. E também, quanto à formação dos professores, vamos encontrar ali que a maior parte dos professores naquele município são já mais velhos, que só há 3 meses para cá, um número de 60 e tal professores foram à reforma. Eu me lembro, quando estive lá em trabalho, encontrei professores que já estavam há 40 anos como tempo de serviço, mas sem uma formação, sem a superação do seu nível de escolaridade. Esses é que atuavam com esses meninos, ou seja, é que davam aulas a esses meninos. Já estão na reforma. A outra situação que podemos dizer, com a saída desses professores do sistema, ou seja, para a reforma, já deram ali um vazio, já deixaram um vazio enorme. Temos ali alguns mais velhos, ou seja, os pais encarregados de educação, conforme eu estava a dizer, que não foram para a escola, que a vida é só campo, são camponeses. E os filhos, aqueles um bocado crescidos, já não estão ali, já estão nos outros municípios em busca de formação. Porque depois de terem terminado o seu ensino primário e o primeiro ciclo que lá havia, então foram para somar o seu nível de escolaridade, porque lá não havia também a escola do segundo ciclo, do ensino secundário, neste caso. Então, esses, quando saem, vêm para aqui, comparativamente às condições sociais que aqui encontram, já não querem voltar, não voltam para lá, para aqueles municípios, que numa casa, por exemplo, como são crescidos, alguém que já tem uma noção, podiam ajudar os meninos, não é, nessas tarefas que os professores vão orientar para serem feitas em casa. Por isso eu dizia que vai ser um pouco difícil esse processo de levarem essas tarefas para os meninos resolverem com a ajuda dos pais encarregados de educação nas suas casas. Entendi. Doutora Admar, doutor Manjolo, eu percebi seu reforço nessa questão e reconsiderando até os dados sobre
né, a pessoas que estão responsáveis por essas crianças no local, os professores reformados. Agora, eu queria ouvir se o doutor Admar tem algo a acrescentar sobre essas colocações que a gente fez. Não sei porque a professora Andréia saiu, deve ter tido algum problema na internet, mas, professor Admar, o senhor tem alguma coisa a acrescentar? Doutora Hermínia. Pois é. Vai falar a chefe Hermínia? Pode falar. Como já está. Tá bem. Bom, nós, na verdade, retivemos com bastante atenção as experiências passadas, aquilo que os colegas colocaram, quer o colega Manjolo, quer o colega João Francisco, como a própria doutora Leila disse, também a outra professora disse, temos um país, um todo, e há, na verdade, características diferentes. Portanto, cada município é uma realidade que, se calhar, nos obriga a ter um tratamento diferenciado, porque decidirmos, e é muito do erro que se comete aqui, concede alguma coisa em Luanda e pensa-se que vai ser igual, a sua implementação vai ser igual no espaço na Lunda Norte, na Huila ou no outro município mais distante. Vamos lá ver que os municípios aqui, sobretudo para Huila, para o Cunene, para a Lunda Norte, para o Mochico, distam da capital da província em longas distâncias. Há municípios que ficam a 500 quilômetros da sede ou mais, enfim, e o acesso é muito difícil. E essa colocação que foi feita pelo professor Manjolo, dos professores, esses professores que nós temos nos municípios, portanto, são professores que serviram naquela época, num determinado contexto que o país viveu, quando o país alcançou a independência, o país não tinha quadros qualificados e, portanto, teve de fazer recurso às pessoas que naquela altura tinham a sua quarta classe, quinto ano, sexto ano, que eles fizeram antes da independência. Portanto, nós tivemos professores que até um certo tempo nos formaram e, portanto, deram tudo, deram o máximo que tinham no momento em que eles puderam dar. Mas hoje os momentos são outros e, portanto, para atendermos as demandas todas, pegando numa expressão que vocês os brasileiros gostam muito de usar, exige, na verdade, exige de nós, na verdade, muita criatividade, pensar muito, olhar para a realidade e encontrar rapidamente as melhores formas para dar solução a essas questões todas. O que nós vamos fazer com essas contribuições que recebemos e fruto desse encontro é propor essas soluções, né, sobretudo do atendimento às famílias. Temos essa questão da rejeição que se pode resolver de uma outra maneira, podemos encontrar uma maneira mais inteligente de poder resolver isso. É que, abrir aqui um parênteses, essa coisa da rejeição está atrelada a um outro conjunto de situações que se passam nas nossas comunidades. E tudo se resume a quê? Se resume à falta de informação. Portanto, as pessoas não, o que está na cidade, como é lá onde está o foco da pandemia, está a vir aqui a terceira doença e nós não queremos essa pessoa. Assim como outro conjunto de situações que estão difundidas ali na comunidade, tanto porque as informações tardam, quando chegam, tardam a chegar. A informação
já aconteceu a um local e no outro ainda passa a ser novidade. E sobre a pandemia, um conjunto de informações dentro para as nossas comunidades, exatamente porque a informação não chega lá. O pouco de informação que chega, se calhar, é das pessoas que saem no meio do ano, ou o único que tem o rádio na comunidade, que às vezes também não interpreta muito bem essas informações. Então, como eu estava a dizer, vamos compilar essas informações e vamos remetê-la à discussão com o parceiro direto, porque nós somos parceiros, nós não somos executores diretos, e vamos discuti-las com o nosso parceiro, de maneira a encontrarmos, temos que encontrar mesmo uma solução para as nossas crianças, que é, na verdade, essa fase fundamental da nossa vida e da nossa própria formação acadêmica. E não é bom as crianças, vamos lá ver, estamos a falar aqui, se tirarmos já só o pré-escolar, estamos a falar de intervalo entre os 6 e os 9, 10 anos, portanto, nós temos que entregar da sua sorte, temos sim que encontrar soluções rápidas, e algumas delas são essas coisas encontradas aqui, buscar experiências dos outros lugares, para que essas experiências possam ser experimentadas aqui. E nós temos realidades comuns, pelo menos sobretudo o Brasil, tem realidades, conheço algumas partes, tem realidades muito, muito parecidas às de Angola, e, portanto, soluções ensadas lá podem ser muito bem contextualizadas aqui. Portanto, o importante é tentarmos e não ficarmos parados, doutora Leila. Doutor Admar, obrigada, muito obrigada. Agradeço a contribuição neste momento também, sobre a sua colocação quanto a disseminar uma nova cultura, né, sobre o que é ter cuidado. É uma questão mais agora que também a escola assume, que é trabalhar com as famílias, com as suas, né, com os pais, sobre o que é cuidar, o que é esse momento, o momento que estamos na pandemia, o que é contágio, como é que eu cuido, a questão de saúde, a questão de preservação, desmistificar uma questão maior de que qualquer coisa é contagioso, né? Tem coisas que são importantes e que realmente é papel da escola, e que a gente também tem que trabalhar esse lado social e até mesmo de sensibilização para que todos sejam receptivos e colaborativos nesse momento. A doutora Hermínia levantou a mão e o doutor Guilherme também. Aproveitando que a professora Andréa entrou, para que a gente depois faça o fechamento e a doutora Ana Carvalho possa falar. Doutora Hermínia. Sim, muito obrigada, doutora Leila. Em princípio, tinha algumas questões também para colocar, mas pronto, em algumas o doutor Admar praticamente ultrapassou. Portanto, só para dizer, eu queria, em princípio, responder à questão que nos tinha sido, algumas perguntas que nos tinham sido colocadas, né? Para dizer, por exemplo, com relação às crianças, com quem é que as nossas crianças ficam? Portanto, há realidades também um pouco diferentes, né? Isso difere de família para família, mas há casos em que as crianças ficam mesmo sozinhas entre elas. Por exemplo, tem uma criança de 8 anos e cuida de todos os outros, enquanto os pais vão prontos, né, resolver as suas questões do dia a dia. Há casos em que ficam com os avós, portanto, pessoas mais velhas já, não é? São aquelas que nós já sabemos que são mesmo iletradas, muitas delas até naquelas nossas áreas falam mais a língua nacional, mal dominam a língua portuguesa, portanto não estão em condições de ajudar as nossas crianças em questão de resolução de tarefas e não mais, e outras mais. Portanto, nós, naturalmente, né, depois vamos ter que
entre nós, irmos analisando, vermos o contexto de cada uma das áreas e ver então que tipo de intervenção, que tipo de ajuda é que nós poderemos dar. Há uma outra questão aqui em Angola e que eu até, pronto, depois, talvez o tempo também não nos permite debater muito, mas depois eu gostaria de assim já em off saber, porque nós estamos aqui a viver uma realidade também. Os conteúdos que estão sendo preparados para que os pais tenham que ir buscar, portanto, conforme o presidente já disse, do Simprof disse no início, portanto, as escolas, e o doutor Admar também depois reforçou, as escolas estão praticamente descapitalizadas, não há orçamento para as escolas. Então, as contribuições que recebiam dos pais e encarregados também não se está a fazer sentir, porque também o custo de vida deteriorou. Portanto, há uma série de questões que também, digamos assim, estão a remar contra. Então, os pais neste momento, e são estas crianças que nos estão a preocupar, cujos pais não têm grandes rendimentos. Então, aqueles que têm rendimento naturalmente, conseguem ter a internet, etc., etc., resolvem o problema. Mas a nossa questão está mesmo direcionada aos que não têm rendimentos, que têm uma receita muito escassa. Então, o que é que as escolas praticamente estão a obrigar? Eles são obrigados a ir à escola, recebem o material, mas têm que reproduzir, o próprio pai tem que reproduzir e depois devolver o original à escola. A escola não oferece nada. Portanto, empresta por alguns minutos, vais aí a um cyber assim próximo, tiras as cópias e depois devolves. O grande problema é este, não há nem sequer recursos para essas cópias. Então, o que é que está a acontecer? Os pais não estão a ir. Portanto, essas crianças não estão a ter contacto nenhum, não estão a aprender mesmo nada. Então, aí é que nos leva, de facto, a pensar, não é? O que é que nós devemos fazer para estas crianças? Veio agora o elemento também do que o professor João Francisco disse, da rejeição. Então, depois, nós, conforme o secretário-geral já disse, com algumas ideias que fomos ouvindo, talvez colocando, nós poderemos, acredito que poderemos continuar a interagir, quer com a doutora Leila, quer com a doutora Ana Carvalho e os demais. Portanto, perante determinadas situações, se tem alguma experiência, naturalmente, nos vossos países, que também nos poderão aconselhar para ultrapassar. Falta de recursos, professores, quer dizer, mesmo esta dos professores brigadistas, está bom, nós nesse momento estamos a ensaiar, porque estamos a fazer, nós temos um projeto, é necessário de facto investir. Temos que ser nós, porque com o Ministério da Educação, com o Estado não podemos contar, porque eles praticamente já disseram que não têm recursos e eles, portanto, é mais, digamos assim, uma propaganda que fazem, não é? Aparecem na imprensa dizer que não, agora os pais têm que criar, ou quando as crianças forem para a escola, elas próprias têm que levar o seu material de biossegurança. E pronto, deu entrevista e acabou. Mas que pais, que crianças poderão levar? Esta é outra pergunta e eles não querem saber. Portanto, o que nos leva mesmo a chegarmos, digamos assim, a esta análise é que nós estamos a ver que aquelas crianças, digamos assim, desfavorecidas, entre aspas, estas estão mesmo abandonadas. Então, nós achamos que devemos pensar, propor ideias, ainda que eles ignorem as ideias, mas nós, talvez entre nós mesmo, o sindicato, mobilizar os nossos professores para podermos fazer algo por essas crianças. Era mais ou menos isso que eu queria dizer. Agradeço. Eu vou pedir para a doutora Andréia falar. Doutora Hermínia, eu só quero colocar para a senhora que estamos à sua disposição. Acredito que essas ações são realmente, como falou, de forma a serem
trabalhadas pontualmente, né, localmente. A possibilidades são, primeira questão é o querer, né? O querer resolver essa situação e buscar em conjunto formas de trabalhar. Teve um momento no Brasil, né, que eu fiz um trabalho, posso colocar que no município que eu trabalhei em Resende, que é no interior do Rio de Janeiro, na área rural de Resende, eu dei aula numa escola que não só tinha uma sala de aula e que todas as crianças estavam nessa sala. E o que a gente fez exatamente a questão do apoio do entorno, né? O que cada um poderia contribuir e como trabalhar a conscientização dos pais dessa responsabilidade. Até mesmo porque ele pode entender que se o filho estudar, melhor contribuirá em casa, né? Essa questão toda que a gente conhece, que a gente tanto pensa, como é que a gente pode resolver? Eu peço à doutora, então, Andréia, que coloque aqui, por favor, sua contribuição, porque ela é a convidada para nos ajudar. Penso também, gente, que como a Leila, como Maria Hermínia trouxe, e todos os demais, né, nós temos um grande desafio. Na verdade, os desafios são grandes, né? Neste momento, diante das colocações, me veio muito aquela ideia de que nós precisamos, sim, querer, né, como a Leila acabou de colocar, mas, principalmente, mobilizar as pessoas que estão à disposição, que estão já querendo, né, e conseguindo fazer coisas nas realidades mais difíceis, diante das realidades mais difíceis. Nós sabemos que há um contingente de crianças e famílias que estão mais excluídas. O que é que podemos fazer nestas condições? Quem são as pessoas que podem nos ajudar nesse processo? E qual é a prioridade? Esse ano nós trabalhamos com muitas questões difíceis, e acho que se a gente conseguir definir uma prioridade, algo que seja efetivamente essencial, né, que a gente possa começar por esse caminho e que a gente consiga mais pessoas que nos ajudem a fazer esse trabalho. Assim como não dá, né, como a doutora Hermínia disse, não dá para que haja uma regra para todos, né? As famílias devem providenciar todos os aparatos de segurança para que a criança vá para a escola. Não dá para que a gente tenha uma regra única para que todos os professores e demais educadores estejam nessas regiões. Então, acho que é cada caso com a sua possibilidade, e pensando que vocês têm aí algumas questões bastante delicadas que estão relacionadas à dificuldade de formação de professores, à dificuldade das famílias entenderem a importância de que essas crianças recebam esse conteúdo, né? A dificuldade relacionada à questão da acessibilidade em relação à luz, né? Em alguns lugares. Então, assim, o que é possível em cada uma dessas realidades diante dessas dificuldades? Hoje, aqui a gente pôde compartilhar algumas experiências e imagino que agora vocês, aí, em cada situação, possam ver o que é possível nesse momento e quem pode ajudar cada um de vocês diante dessas realidades. Eu continuo também à disposição, assim como Leila, né, e Ana, no sentido de que a gente possa apoiá-los para que vocês consigam desenvolver materiais. Eu acho que a ideia da gente ter roteiros, né, da gente fugir um pouco dessa lógica generalista, né, da teleaula, que não é acessível para todos, mas o que é acessível em cada momento, em cada lugar, né? E o que a gente pode fazer juntos, com cada experiência, né? Então, um material de um bom professor que a gente possa pensar em como chegar nas outras famílias, então, que a gente possa fazer essa rede de apoio
eu também estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Andréia. Então, para dar a palavra à professora Ana Carvalho, eu queria lembrar, teve um momento que nós tivemos um webinar, que acho que foi o primeiro, onde a gente colocou o novo normal, né? Como pensar no novo normal, e tivemos uma dinâmica em que a gente avaliou como elaborar um projeto nesse novo normal, como pensar qual ação será a primeira. E consideramos que o tempo, a complexidade e a urgência da necessidade eram quesitos importantes para serem considerados e que a gente deveria encontrar um equilíbrio, né? Então, trago essa questão aqui hoje de novo, para que a gente não deixe de considerar isso. A complexidade dessa temática é enorme, o tempo para a solução é urgente e a ação a ser desmembrada, né? O programa do que vai ser feito, ele tem que ser considerado dentro desse espaço, tempo e complexidade. E, professora Ana Carvalho, por favor, obrigada por ter esperado até agora para falar e fazer esse fechamento de todas as falas, que eu considero bastante importante. Olha, já é um desafio e tanto. Eu fiquei ouvindo os colegas e eu pensei, inclusive, numa palavra que é a guerra. Aí vocês podem dizer, poxa, Ana, guerra? Sim, na época das guerras, a história mostrou isso para a gente, tudo tinha que ser muito rápido. Se recorda? Leila, Andréia, professora Hermínia, demais colegas, a comunicação ela tinha que ser certeira, não adiantava um texto enorme, muito bem elaborado, porque a comunicação não era atingida. E o que nós estamos vivendo, além dessa guerra contra a Covid, que todos nós falamos o tempo todo, mas é uma guerra da comunicação. A gente está vivendo um momento que temos muitos protagonistas. No passado, quem era o protagonista era o professor, porque o aluno era um ser sem luz, não é isso? O alumno. Agora, todos somos protagonistas. O aluno é o protagonista do estudo dele. O conteúdo passou a ser protagonista também. Então, vai caber a nós, e eu anotei aqui uma palavra, que é rede. E eu não quero puxar rede por causa da rede consultoria educacional só, não. A gente precisa trabalhar em rede, a gente precisa trabalhar em equipa, e trabalho em equipe, no Brasil, trabalho em equipa, é o que a gente fala desde que a gente sentou nos bancos escolares, ou não? E é o que menos, às vezes, a gente consegue fazer, porque, às vezes, fica uma colcha de retalho que não é um verdadeiro trabalho em equipe. Então, voltando à comunicação, tanto hoje mesmo aqui, a gente viveu problemas de comunicação, não é isso, Andréia, Leila? Entre nós, a gente tem problemas, porque a gente nem sempre consegue o acesso. Imagina as nossas crianças. Coloquem aí esse nosso exemplo de hoje, multiplicado N vezes. Então, da mesma forma que na guerra, para se vencer a comunicação, a gente precisava de foco no conteúdo, foco nos códigos, não era assim que acontecia? Os filmes de guerra mostram isso, os códigos. Então, quais serão os nossos códigos agora? O que a gente vai poder pontuar? Eu anotei uma palavra aqui que é tão antiga, mas é cartilha. Leila, quanto se pode, de repente, pensar em conteúdos mais focados? Quando a professora Andréia falou também, a Leila, de quebrar um pouco essa coisa do que é o ano letivo, do que é o conteúdo. Ah, mas eu pensei num conteúdo assim. Sinto muito, as regras mudaram. Ah, mas eu pensei num ano letivo quadradinho ali, certinho. Sentimos muito, o ano mudou. E eu tenho insistido que esse ano não vai acabar agora. Então, repensar isso, a gente faz o tempo inteiro, o protagonismo do conteúdo, das formas, quer seja, eu anotei aqui, digital ou no papel,
se pensou, por isso que eu falei da palavra cartilha, que pode até incomodar algum estudioso mais atual, mas pensar alguma forma, nós temos que fazer o conteúdo sair do professor, não é, que elaborou, até o aluno. Lembra, Leila, que a gente falava um dia desse que no passado o problema era trazer o aluno à escola. Agora o problema é levar a escola, o conteúdo para o aluno. E quando a gente pensa a escola como espaço físico, ela é muito importante. Não importa que seja um conjunto de salas, como foi colocado aqui, ainda é necessário ter essa referência da escola, até para trazer a dignidade que a escola vem perdendo, como espaço mesmo do saber, não é? Então, eu trago, assim, essa ideia de que a gente reflita mais, e nos futuros encontros nossos, como resolver essa questão de comunicação. Pensa, se na guerra, volto a falar, a gente precisava levar uma comunicação de uma tropa a outra, agora, como levar esse conteúdo? De repente, é um formato mais de projeto, de repente, é um formato mais simplificado, que use a referência que o aluno já tem, não é? E é isso, eu agradeço a oportunidade aos colegas e a rede está aqui à disposição de vocês para que a gente possa trabalhar em equipa mesmo e trabalhar no formato de rede, que é o que a gente precisa, não é? Obrigada, Ana. Foi importante, você reuniu realmente, espero que o André também tenha percebido isso, reuniu, fez um fechamento importante do que foi discutido, da mesma maneira que o doutor Adimar fez a abertura, colocando todo o panorama, né, do que é vivido, aqui o fechamento do que conversamos. Então, são muitos desafios, e espero, doutora Hermínia, que esse seja só o início de uma grande conversa, certo? E que estamos à disposição, vamos pensar juntos, sim, vamos trocar experiências, sim, colaborar, buscar fontes e horizontes que possam, né, trazer alguma luz e contribuição. Com certeza, temos aqui um aspecto importante que vai para além de algumas instâncias, mas apoios organizacionais como a ONU, como a Unesco, são projetos importantíssimos que, a médio prazo, longo prazo, isso tem que ser trabalhado de uma forma mais ampla, e agora é o hoje, agora é o como fazer acontecer. E como fazer acontecer, a gente pode contar com a questão de formação, o que a gente puder, né, levar a vocês sobre metodologias que estão sendo desenvolvidas e implantadas, pode contar conosco. Então, fechamos aqui hoje o programa, percebemos que temos mais encontros. Andréia, muito obrigada, doutora Hermínia, doutor Paixão entrou agora, eu agradeço, doutora Adimar, doutor João Francisco, doutor Manjolo, doutor João Dias, que teve que sair, o doutor João Francisco também. Eu agradeço demais a presença de todos, foi de grande contribuição e aprendizado para nós do que está a acontecer. Eu digo que é sempre um momento muito rico. Muito obrigada a todos. Vamos divulgar a gravação desse encontro para que outras pessoas possam vir contribuir também. E aí, não deixe de se inscrever no canal, que vamos ter mais, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada a todos.